noite! Tudo bem? Vamos hoje fazer uma live especial com convidada de Curitiba para falar tudo sobre o Enneagrama. Quem tá animado aí, fala para mim. Vamos falar hoje, tirar todas as dúvidas sobre o Enneagrama. Para que serve o Enneagrama? O que muda na minha vida? Sabendo sobre o Enneagrama, hoje eu vou convidar uma especialista diretamente de Curitiba para nos ajudar a clarear um pouquinho mais sobre o Enneagrama. Às vezes a gente fica assim, meio perdido na nossa vida, né? Sem saber exatamente o que fazer, como agir, e a gente não sabe qual caminho seguir. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu chamar minha convidada aqui com a gente aqui do Enneagrama dessa live de hoje. Hoje essa live tá especial, hein, gente? Hoje eu vou ter Luana Petri. Olha aqui, Oi, oi! Tudo bem, Luana? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Que bom! Que linda! Muito obrigada! Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço de você ter aceito, porque eu acho, gente, que a gente tem que se unir para levar o Enneagrama para muita gente, para o máximo que a gente conseguir, né, Luana? Exatamente. Tem uma frase, né, que fala que ajudar colegas da mesma profissão não gera concorrência e gera admiração. E o Enneagrama é uma metodologia ainda muito pouco conhecida aqui no Brasil. Então, a gente precisa se unir realmente para disseminar, porque é uma metodologia fantástica, maravilhosa e transformadora. Mudou sua vida também o Enneagrama? Totalmente, totalmente. Começou a fazer muito sentido, coisas lá da minha infância, da minha adolescência. Então, a gente começa a perceber como a gente se torna previsível, né? Totalmente, né? Parece que quando você descobre o Enneagrama, fala assim, nossa, parecia que tem um manual já meu pronto, que eu não sabia que tinha. O pessoal fala, né? Mas que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa? Às vezes, em 5 minutos de conversa com alguém, algumas frases que a pessoa fala, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas são muito fáceis de decifrar. Então, às vezes, conversando ali um pouquinho, você já começa a falar, você sente isso, você passa isso, nossa, eu sou assim. Né? Então, eu falo que é o poder da visão de raio-x, né? De você bater o olho na pessoa e já saber quem é ela, quem é aquela pessoa, como ela funciona, o que motiva essa pessoa, o que desmotiva. Então, para mim, fez muito sentido. Como levar a pessoa para o estresse, né? A gente entende o que não fazer para levar aquela pessoa para o estresse. Ou para ajudar ela a se perceber nesse estresse para conseguir sair, né? Então, a gente tem uma metodologia que ela é muito favorável a desenvolver mesmo a empatia. A empatia em saber lidar com a pessoa, em que momento, como lidar com ela. Então, é uma metodologia muito rica e que eu acredito que vai transformar ainda milhões de vidas. Sim, nós vamos levar. E quem está aqui na live, manda coraçõezinhos aqui, quem vai levar o Enneagrama junto com a gente, tá? Legal, isso aí. Com seus amigos, marque aqui as pessoas que precisam assistir essa live. E é muito legal isso, a gente difundir para mais e mais pessoas. Exato. Fala um pouquinho, então, Luana, como que você vê? Hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela começou a contar umas histórias. Eu falei, gente, a gente precisa sair dessa percepção de vida de que tem um vilão e um mocinho, que tem o bom e o mal, que tem essa coisa do as pessoas ou são boas ou são ruins. Eu falei para ela, mãe, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, todo mundo falha. Não é porque uma pessoa fez mal para outra, traiu a outra, que ela não tem a parte boa dela. E mesmo pessoas boas magoam as outras pessoas. Exatamente. Né? Então é sair desse espaço do julgamento
Uhum. E entrar num espaço de percepção, de empatia, como você disse, de olhar o outro de uma forma diferente. Fala um Exato. pouquinho para mim sobre isso. Uhum. Como você vê isso, Luana? Bom, eu sempre oriento os meus alunos, as pessoas conhecidas, que tudo que a gente tem de desafiador, tá? Que irrita as outras pessoas ou os comportamentos que as outras pessoas têm que nos irritam, é o excesso de algo positivo. Por exemplo, quando eu quero ser perfeccionista demais, a busca em excesso pelo perfeccionismo traz uma carga muito grande de crítica, de exigência, tanto de si quanto também exigir da outra pessoa, né? Quando Sim. eu quero me sentir seguro demais, eu quero ver muitas coisas para me sentir apoiado e seguro. Em excesso, isso me faz extremamente ansioso, desconfiado, né? Então, tudo aquilo, quando as pessoas conseguirem perceber que tudo aquilo de desafiador que a gente tem é o excesso de uma virtude, de algo que a gente tem de bom, as pessoas vão conseguir tanto se olhar com outros olhos, assim como também entender as outras pessoas com outros olhos. Porque quando daí acontece alguma coisa, poxa, aquela pessoa fez um negócio que me magoou, não gostei. Mas o que está em excesso nessa pessoa que fez ela agir dessa maneira agressiva, ou desconfiada, ou apática? Então a gente consegue lidar com a pessoa de uma maneira mais com o coração, né? Hoje em dia parece meio clichê a gente falar de emoção, mas a emoção, ela dita muito o nosso crescimento pessoal e principalmente o nosso crescimento profissional, porque nas empresas mesmo. É interessante você falar isso, porque às vezes, principalmente quem é perfeccionista, quem usa muito o lado lógico e racional, acha que pode controlar a vida por esse lado lógico e racional. E, na verdade, esse lado lógico e racional, às vezes, está escondendo ali por trás tem uma proteção para esconder aquela emoção que não foi trabalhada, né? Exatamente. Então, as pessoas acham que controlam pelo racional, mas não controlam. Na verdade, está sendo controlado pelo emocional, né? Exatamente. Nós somos seres emocionais com capacidade de raciocínio. Então, é bem diferente. Então, sempre vai ter um envolvimento emocional. A apatia, inclusive, é uma maneira de envolvimento emocional. Sim. Né? Então, até a ausência da emoção é uma emoção. É uma resposta emocional. É uma proteção emocional de alguma coisa que feriu na infância, que aconteceu lá nos primeiros meses de vida. Então, tudo que a gente tem hoje muito presente na nossa tomada de decisão, a maneira como a gente conduz a vida, é uma resposta de algo que aconteceu. Sim, legal. Deixa eu perguntar para o pessoal que está assistindo, quem aqui já conhece o Enneagrama? Quem aqui já teve contato, já fez o teste do Enneagrama, tá? Quem ainda não conhece, eu vou convidar para curtir, compartilhar, para seguir também a Luana Petri aí, me seguir. E também eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, onde eu estou compartilhando conteúdos gratuitos lá, tá? Então, podem, de várias formas, achar esses conteúdos. Mas quem aqui já conhece Enneagrama, já sabe o seu tipo, coloca aqui nos comentários qual que é o seu tipo de Enneagrama, tá? E Luana, para quem não conhece, vamos supor que a pessoa está chegando na live agora, não conhece o Enneagrama, como que você começaria a explicar o Enneagrama para uma pessoa que não conhece? Legal. O Enneagrama, eu começo explicando que ele é um processo que ele consegue identificar tipos de personalidade através de padrões. Padrões de comportamento e padrões de formação corporal. Tenho vários posts lá escrevendo sobre como a nossa formação corporal, ela demonstra quais são os nossos comportamentos. Então, o Enneagrama, eu costumo falar que ele é um canalizador. Um canalizador que eu, entendendo a personalidade da outra pessoa, eu consigo identificar qual é a maneira mais correta para eu lidar. Correta não, mais assertiva de eu lidar com essa pessoa.
Eu gosto de... O meu desenvolvimento... Eu conseguir acessar de verdade, né, aquela pessoa. Isso! Porque às vezes a gente se comunica de uma forma que pra gente faz sentido, mas para aquela pessoa não faz o menor Exatamente. sentido, a gente não consegue acessar, não consegue se Exato. conectar, né? Exatamente. Tanto que o meu treinamento é Enneagrama para vendas. Eu faço ele todo voltado a vendas, para Olha, identificar outra que pessoa legal. e você saber qual técnica utilizar em que momento e com qual pessoa. Porque a gente está numa época que a Excelente. gente tem um turbilhão de informações. Só que na hora de colocar em prática na frente do cliente, enfim, do gestor, a gente continua usando as mesmas. Então, o Enneagrama ele vem como um guia para ajudar a canalizar a técnica certa, no momento certo e com a pessoa certa. Sim. Para melhorar Eu a nossa venda de ideia, né? exatamente, eu costumo dizer, por exemplo, num caso de vendas, como você trabalha com vendas, eu trabalho com empresas, às vezes tem vendas também no meio, e eu sempre Aham. costumo dizer o seguinte, por exemplo, um tipo 5, um tipo 6, que ele vai pesquisar tudo, ele tem todas as planilhas, tem planilhado, né? Você Uhum. vai comprar um produto, sei lá, vai comprar um computador, ele vai lá, pesquisa na internet, vem, faz uma planilha de Excel, Aham. coloca todos os preços, todos os benefícios, e vai chegar para o vendedor já com tudo já pesquisado. Ele só vai chegar para comprar o produto, né? E daí, se o vendedor quer falar demais, quer enfeitar muito o negócio, ser muito engraçado, às vezes um vendedor tipo 7 que é o otimista, que quer levar essa alegria. O tipo 5, o tipo 6, ele quer objetividade, ele quer chegar lá direto ao ponto, tudo. E se Uhum. você pega uma pessoa que precisa de todo esse emocional para comprar, que ela não. Ela compra mais pela emoção do que pela razão, você tem que Aham. saber identificar, né? Quem que é aquela pessoa que Exatamente. está na sua frente para você falar a língua que ela vai entender. Por quê? Exato. Se você fala emocionalmente com uma pessoa racional, Uhum. não vai dar conexão, ela Conec- vai comprar na outra loja, né? Uhum. E se você fala racionalmente com quem é emotivo, quem quer sentir o computador, quer sentir o vendedor, não vai conectar também, ele vai achar outro lugar para comprar. É isso mesmo? Exatamente, é isso aí. Eu tenho um exemplo legal de Hum, eu desenvolvi um vendedor que ele é life planner da Prudential. O que hum, aconteceu? Ele falou, Luana, olha que engraçado. Depois de ter feito o treinamento, ele contando que ele chegou para uma mulher e ele identificou que ela era uma tipo 4. Então, que é diferentona. Se você pergunta para um tipo 4, para quem não entende muito, né, de enneagrama, se você sim. perguntar com quem você se acha parecido, ele vai falar, ninguém, eu sou o único. Então tem essa Sou único, autenticidade sou muito forte. especial, exclusivo. Exatamente. Ninguém entende o que eu sinto. E daí ele perguntou para ela, fulana, você já foi atendida por um life planner? Ela falou, sim, 4 já me vieram aqui me atender, fazer proposta. Dele, por que você não fechou? Ah, eu senti que não era uma coisa para mim. Aí tudo bem. Daí ele falou, Luana, entendi o caso dela, voltei para o escritório, montei a proposta e normalmente ele falou que eles têm o costume de eles fazem a somatória e arredondam para o número mais próximo. Ele Hum. falou, Luana, eu deixei os números tudo quebrado. Ah, deu 247,35. Ele deixou 247,35. Ele falou, eu deixei a proposta dela tudo picada, os números, não arredondei nada. Quando eu cheguei para ela na segunda visita para apresentar a proposta, ela falou, nossa, parece que esse agora sim é para mim. Olha só. Um Porque detalhe. foi customizado para ela, né? Exatamente. Um detalhe pequeno que a gente, sem conhecer a ferramenta, a gente acha, não sei o que está acontecendo com essa louca, né? Que não quer fechar. Já foi Uhum. um É detalhe caso emocional perdido, né? para ela se conectar, criar essa empatia, esse rapport com o vendedor, que daí ditou o fechamento. Olha só, Então, gente. E é bom porque a gente acaba se ajudando e ajudando o outro também, compreendendo o exatamente. outro, né?
você, às vezes, a pessoa estava precisando daquela compra, né? Então, a gente acaba ajudando a outra pessoa quando a gente se conecta de verdade com ela e fala do jeito que ela precisa ouvir, né? Para Sim. quem não conhece o Enneagrama, só para dar um panorama geral, ele é dividido em 9 perfis de personalidade, assim, principais. Tem os subtipos, tem um monte de outras coisas, mas vamos falar básico, são 9. Que é, eu não sei como que você utiliza os nomes, mas o meu é o perfeccionista, o 2 é o ajudante ou ajudador, o 3 é o vencedor ou bem-sucedido, o 4 é o intenso, o 5 é o observador, o 6 é o precavido, o 7 é o otimista, o 8 é o poderoso e o 9 é o mediador. Só daí já dá para perceber o quanto que tem de diferenças entre um e o outro. Só pelos nomes já dá para perceber. Somos muito diferentes. Exatamente. E eu costumo falar muito, Luana, para os meus clientes, que às vezes a gente tem o hábito de achar que as pessoas precisam funcionar como a gente. Então, a nossa visão de mundo, né? Eu, como um tipo 2 da vida, né? Eu queria que todo mundo fosse mais generoso, que todo mundo ajudasse todo mundo. E a gente fala assim, o mundo seria bem melhor. Né? Todo mundo seria um mundo bem mais agradável se todo mundo fosse generoso, fosse empático, fosse legal, ajudasse o próximo. Daí, o tipo 1 pensa, nossa, o mundo seria tão melhor se todo mundo fosse perfeito, se todo mundo agisse corretamente. É a visão dicotômica, né? A visão dicotômica entre ou é certo ou é errado, ou é preto ou é branco. Ou é muito ou pouco, não é meio termo. Não tem meio termo. Não. Então, cada um dos 9 vai puxar a sardinha para sua brasa, né? Tipo, deixa aqui que no meu modo de ver a vida é muito melhor. As pessoas tinham que ser assim. Eu acho que o principal benefício que eu vejo do Enneagrama é você, primeiro, se entender, entender como você funciona. Porque quando a gente descobre o Enneagrama, a gente descobre, parece que descobriu o mundo, né? Tipo, exatamente. Nossa, eu não acredito que eu ajo assim exatamente, parece que você está me descrevendo e tal. E entender o outro. Por quê? Porque não tem o certo e errado, o melhor ou o pior. Simplesmente uma questão de entrar no mundo do outro e compreender um pouquinho melhor ali e respeitar o espaço do outro, respeitar que o outro pensa diferente e que nem por isso está errado ou certo. Não é isso? E também entender como o meu tipo de personalidade influencia na personalidade da outra pessoa. Legal. Por exemplo, fala um pouquinho sobre isso. Por exemplo, uma coisa que você falou que é muito verdade é que a gente tenta convencer os outros a partir do nosso ponto de vista. A fazer o que a gente faz, né? Porque a gente acha que tá certo e o resto não fica errado, né? Exatamente. O que acontece? Isso é muito comum. Eu vou dar um exemplo com o tipo 6, já que é a emoção mais comum do mundo, é a emoção do medo, né? O tipo 6, eu desenvolvi uma pessoa que é uma tipo 6 contrafóbica emocional. Nossa. Então, ela ataca para se defender. A melhor defesa é sempre o ataque. O que aconteceu? Na hora da venda, principalmente para tipo 7, ela chegava e o que ela queria? Ela queria se conectar através da confiança, transmitir que ela é uma pessoa digna de confiança, que ela consegue fazer um ótimo planejamento das consequências que podem vir. Ou seja, ela construía um quadro seguro a médio e longo prazo. Que é o que é importante para ela. Para ela. Só que para o tipo 7, ele é muito imediatista. Ele tem dificuldade em se conectar com períodos a médio e longo prazo. O que aconteceu? Ela até conseguia fechar a negociação com esse tipo 7, só que ela estava, alguns meses depois, de 4 a 7 meses depois, ela estava começando a ter muito cancelamento. Ou seja, aqui a gente consegue ver como a gente quer sempre convencer a outra pessoa do nosso ponto de vista. Eu sabendo qual é o meu perfil, poxa, eu sou mesmo também uma tipo 6 contrafóbica. Eu sendo uma tipo 6 contrafóbica, eu sei que eu vou ter que
adequar um pouquinho a minha comunicação quando eu falar com um perfil, por exemplo, tipo 7. Porque são filtros diferentes, são vivências diferentes, são motivações básicas diferentes na hora da decisão. Totalmente diferentes, né? Tendo essa consciência, não só, é claro, aqui eu tô dando exemplos na questão profissional, mas serve muito para a questão pessoal também, família, amigos. Para relacionamento em casa, né? Familiar, com o marido, com a esposa. Gente, se vocês soubessem o quanto o Enneagrama faz a diferença na vida das pessoas, né? De você compreender realmente o seu relacionamento de verdade, sem julgar, sendo mais leve, faz muita diferença. Faz muita diferença. Legal, vamos ver se alguém tem alguma pergunta para nós. Vamos ver aqui. Gente, vocês estão gostando desse nosso bate-papo? Mandem coraçõezinhos aí. Eu vi que entrou bastante gente depois que a gente começou. Falem para mim se vocês querem tirar alguma dúvida, querem saber alguma coisa sobre o Enneagrama. Tá? Para quem chegou agora, a gente está falando sobre o Enneagrama. São os 9 perfis de personalidade. É uma ferramenta usada no mundo inteiro, tá? E a gente tem aí essa missão de levar para mais e mais pessoas, né, Luana? Verdade. Lia, uma dúvida que normalmente fazem, uma pergunta que normalmente me fazem é em relação a como se identificar. Muita gente tem essa dúvida. Legal. Porque vai lá, abre na internet ou em livro mesmo vários testes e cada um sai um resultado diferente. Um resultado diferente, verdade. Exatamente. Inclusive, essa é uma dica para quem quer fazer a identificação. Testes, quando eu assinalo uma alternativa que eu não consigo discorrer muito sobre ela, os testes, eles analisam o que a gente faz e não o porquê a gente faz aquilo que faz. Por exemplo, em testes prontos, a gente costuma ver lá sobre perfeccionismo. Ou melhor, sobre dificuldade de dizer não. Essa é muito comum. Todos os testes direcionam dificuldade em dizer não para o tipo 9, que é o indolente. Só que a gente vê no Enneagrama, através de quê? De treinadores, especialistas, que vários perfis têm essa dificuldade. Por exemplo, o tipo 2 tem dificuldade em dizer não, com medo de desagradar a outra pessoa. Muita! Nossa, eu tive que aprender, acho que eu demorei uma vida inteira para aprender a dizer não, gente. Ainda é um desafio. Se eu tiver no modo, que eu falo, piloto automático, inconsciente, eu ainda acabo falando sim, depois eu me arrependo. Né? E falando, não devia ter falado, devia ter pensado, mas eu criei uma técnica, depois eu posso ensinar vocês aí a técnica que eu criei para mim. Por exemplo, o tipo 2 tem dificuldade em dizer não, com medo de desagradar. O tipo 3, com medo de perder a admiração. O tipo 6, com medo de perder o apoio. E o tipo 9, com medo de causar um conflito. Veja, o quê? É medo de dizer não. É dificuldade em dizer não. Só que o porquê... E o tipo 1? Tipo 1, eu penso que ele tem dificuldade de dizer não também, porque ele é medo de não ser perfeito para o outro. Porque para agradar, tipo, eu não vou ser o perfeito, né? Eu acho que depende dos valores do tipo 1, é errado. É errado dizer não. É errado o tipo 8, por mais que a gente fale aí que ele é o autoritário, que fala não, mas tem tipo 8 que, na hora de desagradar as pessoas, também tem muita dificuldade. Parece até um tipo 2 ali que quer agradar, que quer fazer, só que a hora que ele estressa também, ele vai com tudo e já fala o que tem que falar, né? Exatamente. Legal. Então, é isso. Normalmente, a gente costuma analisar o que a gente faz. Só que é interessante a gente começar a perceber o porquê a gente faz aquilo que a gente faz. Porque daí são motivos mais profundos e daí sim a gente consegue literalmente oportunizar uma mudança do nosso comportamento. Certo. E você, que dica você daria então para a pessoa se identificar sem ser através do teste? Olha, o teste eu só recomendo quando a pessoa já tem uma base
um pouco sobre Enneagrama para saber distinguir cada questionamento. Por exemplo, ai, você gosta de performar? Sim, só que tem vários perfis que gostam. Daí a pessoa se perguntar, por que que eu gosto de performar? É para ganhar realmente a admiração da outra pessoa? Ou é para eu conquistar o apoio dela? Ou é para eu conquistar, sabe? Então ela saber se questionar. E o saber se questionar sem a orientação de um treinador, de um especialista do Enneagrama, o único caminho é conhecendo a metodologia, é estudando a metodologia, se aprofundando. Então, e olha só que interessante. Eu, no meu teste, eu já fiz vários testes também. Uhum. Um deles deu empatado o 1, o 2 e o 3. Deu empatado certinho. E eu falei, gente, como assim? Eu não sei qual que é meu perfil, porque deu tudo empatado, 3 perfis. E eu fiquei com isso, eu falei, ó, eu tenho 3 perfis, que é o 1, o 2 e o 3. Eu sou 1, 2 e 3. Só que daí, depois de bastante tempo, tá? Que eu fiz curso, tudo. Eu fui me identificando com as aulas, as coisas que eu fui assistindo, os perfis que eu fui me conectando. Eu fui percebendo que eu sou o 2, porque desde a infância o meu 2 é mais forte. Só que eu tenho a asa muito forte no 3. Eu já tive uma asa muito forte no 1. Eu dei uma melhoradinha no 1, mas ainda tenho, de vez em quando eu vou pra lá, né? Mas eu tenho uma asa muito forte no 3. Então eu confundo às vezes, que eu achava que eu era 3. E eu falei, não, o 3 é quando eu tô querendo fugir do meu 2. Então eu acho que é também aquela coisa de ter autoobservação também, né? Isso, é muito Eu fui importante. identificando através da minha autoobservação. Eu fui percebendo que minhas atitudes na hora de coisas importantes, de decisões importantes, o 2 era mais forte do que os outros. Então, eu falei, não, eu meio que assumi agora que eu sou 2. Eu assumi agora. Normalmente, os perfis 2 ficam muito em dúvida com o 3. Porque os 2, assim como o 3, eles estão no centro de inteligência emocional. Os 2 têm uma grande capacidade de se conectar com outras pessoas. O 2 é mais abertamente, o 3 ele mascara isso, mas ele consegue trazer muito essa conexão emocional para conseguir se adaptar a pessoas e situações para conquistar algo. O tipo 2 se adapta muito a pessoas e situações para conseguir ser útil, ser generoso, demonstrar carinho, afeto. Então, assim, tem uma semelhança muito de. Só que os motivos são diferentes, né? Sim, exatamente. Então, é muito a questão. Eu falo que quando a gente está no piloto automático, né? Eu falo modo zumbi, né? A gente está com o piloto automático, a gente não se percebe. Então, tem que estar em constante autoobservação, no momento, estado de presença, né? No poder do agora, para a gente estar se observando. E ó, eu acho que uma coisa importante a gente falar é que, assim, na verdade. Tem gente que fala assim, ah, mas eu quero ser tal perfil, eu quero ser. Tem muito. E não tem certo e errado, né? Não tem. Eu acho que a gente tem que entrar naquele espaço de não se julgar, de simplesmente se aceitar, se perceber e, lógico, ir olhando os desafios que a gente vai passando, vai melhorando aquilo que está atrapalhando, né? Eu falo assim, olha, você não precisa mudar nada, não tem certo e errado. O que te incomoda, você trabalha aquilo que te incomoda. O que não te incomoda, tá tudo bem. Não sou eu que vou falar que você vai mudar. Né? Alguns perfis são mais bem vistos justamente por uma pressão da sociedade. Porque hoje, por exemplo, o tipo 3 é muito cultuado na sociedade, né? O sucesso, todo mundo o quer ser trabalho tipo duro, 3, o né? workaholic, todo mundo quer ser tipo 3 e acham bonito ser tipo 3. Acho bonito. Só que assim, aí as pessoas fazem o contrário do caminho do desenvolvimento delas. Por quê? Porque elas estão forçando desenvolver um ponto que não é natural para elas. Por exemplo, se eu sou muito boa em determinada coisa, a minha orientação para você está se percebendo assim, começa a fortalecer isso, porque já é natural, já é seu. Você vai fazer isso melhor do que as outras pessoas.
Daí eu tava negando o meu lado 2, Uhum. sabe? Eu tava Uhum. negando, querendo ser 3, 3, 3 e negando. Eu falei, Uhum. não, peraí, meu, deixa eu Aham. montar meu 2 aqui, que ele é bom pra mim. Exatamente. Isso também ajuda muito, por exemplo, os jovens que têm muitas dúvidas em relação, poxa, que vestibular, qual área? Daí tem uma área lá de humanas e outra que não tem nada a ver com humanas, né? Bem analítica. A pessoa não sabe no que realmente é boa. Então, eu vejo que o Enneagrama traz esse direcionamento, esse autodirecionamento. Poxa, eu percebi que com as minhas atitudes dos últimos anos, eu faço isso de uma maneira muito natural. Então, eu vou buscar fortalecer isso, porque isso eu vou fazer melhor que a média. E aquilo que eu não sou bom, Uhum. ou eu contrato alguém para fazer, ou eu me uno com pessoas que são boas. Sim, legal. Tem uma frase que eu gosto muito do Carl Jung, Uhum, que ele fala assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Eu uhum, acho isso muito boa essa frase, porque quando você conhece o Enneagrama, é exatamente essa sensação que você tem. Porque daí as pessoas começam assim, perceber o tanto de escolhas que elas fizeram a vida inteira, tanto exatamente. profissionais, de Uhum, casamento, de uhum, mudança de cidade, uhum, às vezes, o cargo que ela ocupa na empresa. E daí ela exato. não percebia nada daquilo que ela Uhum. tinha feito escolhas inconscientes e que tem tudo a ver com o perfil que Com ela é, perfil. Aham, né? aham. E daí ela começa a falar, nossa, eu sou assim mesmo, eu escolhi isso mesmo, agora eu entendi por que eu estou vivendo isso. E Sim. também os nossos desafios. Por que que às vezes tem desafios que voltam na nossa vida? Uhum, Parece que dá a volta e volta para o mesmo lugar, e volta para o mesmo lugar. Você fala, não é possível. E uhum, também no Enneagrama você consegue perceber quais aham, são as suas dificuldades que precisam ser vencidas, que precisam ser trabalhadas, né? uhum, Para você não uhum. ficar passando a vida inteira pela mesma situação. Exatamente. Isso traz mais clareza. Eu mesma, por exemplo, com 17 anos eu precisava escolher que faculdade fazer. Aí o que que aconteceu? Um dos meus valores muito fortes é a orientação externa através da minha família. Aí meu Hum, pai, né? Ah, filha, você podia fazer contábeis, né? Porque ele é contador formado, tem empresa de auditoria. Aí eu, por me sentir apoiada por ele, pela família, fui fazer contabilidade. O que que aconteceu? No segundo ano eu não aguentava mais. Alto nível de estresse. Aí não, mudei. Aí, poxa, o que que eu vou fazer? Aí minha mãe, ai, filha, sempre sonhei em ter uma filha advogada. Aí fui o quê? Fazer direito. Então, assim, a gente começa a entender o porquê a gente toma essas decisões. Qual que é o padrão? Qual que é a orientação que vem lá de dentro, guiada em quê? Por exemplo, para o tipo 6 é sempre buscar no externo, né? A orientação. Assim como o tipo 2 é buscar nas outras pessoas, né? Desenvolve uhum, uma certa cegueira quanto a si mesmo. Então, a gente uhum. começa a encaixar essas peças que estão soltas, essas pontas soltas, e começa a fazer mais sentido. E aí a gente consegue identificar ainda mais, perceber ainda mais esse padrão. Essa previsibilidade a gente não percebe, mas a gente se torna extremamente previsível na nossa tomada de decisão, na maneira como, quando acontece algo ruim, a gente estoura sempre da mesma maneira, a gente reage, melhor falando, sempre da mesma maneira. Sim. Numa tomada de decisão para comprar algo, a gente acessa o mesmo mecanismo, então a gente consegue perceber essa previsibilidade e lidar com ela, tanto com a gente, assim como também de uma maneira mais empática com as outras pessoas. E um livro, posso sugerir um livro que fala muito sobre isso? Claro, claro, fica à Aqui, vontade. o Enneagrama Completo. Esse livro aqui, ele é bem extenso, mas ele é muito completo em relação à percepção, para a gente conseguir se perceber, para conseguir se identificar de uma maneira mais clara. Porque, por vezes, a pessoa vai lá, se identifica, um profissional orientando, ela ainda sai com dúvida. Então, aqui, É. aqui são Enneagrama tem que ser mecanismos para estudado, fortalecer. gente. Uhum, Tem que ser estudado. Eu comecei a estudar e parece que nunca acaba, né, esse estudo. Você sempre uhum. tem mais coisas para aprender.
né? São variações, né? Cada hora a gente vai aprendendo uma coisa, a gente vai percebendo uma coisa sobre nós mesmos ou das pessoas, muito interessante. E é muito legal isso que você falou da previsibilidade. Você sabe que eu fui numa empresa esses dias dar o curso de Enneagrama, e é muito engraçado, porque daí você vê o perfil de cada um, e cada cargo estava certinho o perfil da pessoa para cada cargo, né? Então tinha o vendedor, qual que era o tipo, o perfil dele? Tipo 7, né? É aquela pessoa falante, que sai cativando as pessoas, era o vendedor. Falei, gente, tá na função certinha. Daí o financeiro da empresa, que era? Tipo que é bem regrado, bem certinho. Organizado. Né? Tinha uma mulher no monte de homem. Eu falei, certeza que ela é tipo 9, certeza, que senão ela não ia dar conta, né? Então, você começa a perceber que inconscientemente a gente realmente escolheu, e até o próprio gestor escolheu ali inconsciente cada um para sua função certinho, né? Exatamente. Porque cada um vai funcionar melhor ali em cada área, né? Exato. Inclusive, algumas empresas também, ou a pessoa que contrata, né, faz o recrutamento, ela busca pessoas que se identificam com esse perfil através do comportamento, mas também acontece de empresários que ainda estão em expansão e eles mesmos fazem o processo de seleção, eles contratarem pessoas do mesmo padrão de comportamento que eles. Sim, eles seguem um verdade. padrão para contratar. Aí precisa, por exemplo, é um perfil tipo 9. Aí ele precisa de alguém ávido para expandir, para se posicionar e tal. Ele vai lá e contrata pessoas do tipo dele. Aí o que acontece? Dele Não tem uma sai do lugar. empresa que não sai, que é um pouco mais devagar, mais lenta, que tem um ritmo, mas demora para pegar esse ritmo, né? Então a gente também, o Enneagrama para profissionais de recrutamento e seleção tem tudo a ver, porque consegue fazer uma triagem em relação à função, né, que está em aberto, que tem essa oportunidade, assim como também com o padrão de comportamento da pessoa, o tipo de personalidade dela, para ver se vai se encaixar dentro daquilo ou não. Exato. Hoje eu só contrato realmente através do Enneagrama. Nas empresas que eu atendo também, acabo passando para eles contratarem com o Enneagrama, porque fica muito mais assertivo o processo seletivo, tanto para o próprio funcionário também, porque às vezes o funcionário entra lá com tanta vontade, né, com aquela expectativa e depois não dá certo, o pessoal fica chateado, então é melhor colocar cada um na sua função ali que fica mais fácil. Exato. Bacana. Exato. Muito Legal. bom o nosso bate-papo, Luana. Quer deixar algum recado aí para o pessoal que está assistindo a gente? Quer deixar mais alguma informação para eles? Agradecer. Gente, já que a gente finalizou, se você me permite, eu gostaria de disponibilizar um presente para quem ficou até o final dessa live. Que legal, olha só. Quem ficou até o final da live, manda direct para mim pedindo um e-book, tá? Que tem sobre 6 padrões de comportamento. Dos 9 tem 6 tipos, que lá estarão formações corporais para você conseguir percebendo essas pessoas, assim como também se perceber. E algumas orientações na hora da contratação. Então, bem legal. Vou disponibilizar esse material para você também disponibilizar no seu grupo do WhatsApp, tá? Legal. Conseguir disseminar o mais rápido possível e com qualidade o conteúdo do Enneagrama. E agradecer o pessoal que está aqui assistindo. Que legal, gratidão. Olha, gente, presente para nós. Eu vou compartilhar lá no meu grupo VIP também, do WhatsApp. Quem ainda não está no meu grupo VIP, entra no meu perfil aqui na bio, tem um link do grupo, é só entrar lá, que lá também eu estou compartilhando vídeos com informações sobre cada perfil, porque a gente precisa levar para muita gente isso, tá? Então compartilhe com seus amigos, convidem as outras pessoas para participarem, porque quanto mais pessoas souberem se identificar,
perceber e ter empatia com o próximo, a gente vai fazer um mundo melhor, né? Uhum, Vai fazer um mundo exatamente. mais empático, vai fazer as pessoas se relacionarem melhor, vai ficar mais harmônico. Isso. Então, é isso, né? Eu É fiquei de dar uma dica para quem não sabe dizer não, né? isso, por favor. Gente, eu desenvolvi uma técnica para mim, tá? Porque quando eu não sabia o Enneagrama, eu não sabia que eu tinha o tipo 2, eu não sabia que Uhum. eu era aquilo padrão, e eu achava que eu estava certa e o resto do mundo estava errado, e Uhum. eu queria fazer tudo para agradar todo mundo. Isso Uhum. acabava me gerando alguns transtornos. Por quê? Porque às vezes as pessoas me pediam alguma coisa, eu não sabia dizer não, eu fazia, mesmo me prejudicando, eu acabava fazendo. Por quê? Porque eu já tinha me comprometido com a pessoa. E Uhum. mesmo me atrapalhando, me atrasando, alguma coisa acontecendo, eu ia lá e cumpria o que eu tinha combinado. E daí eu percebi que, olha só, Luana, eu Uhum. ficava com raiva de mim depois disso. Eu Uhum. ficava assim, nossa, como você é idiota, por que você faz isso? Por que você foi lá, se prejudicou para ajudar as outras pessoas? Eu ficava com um sentimento de raiva. Antes, isso era totalmente inconsciente, eu não percebia Uhum. que eu ficava com raiva. Depois que Uhum. você vai fazendo desenvolvimento pessoal, você vai fazendo coach, você vai percebendo melhor, eu percebi que eu ficava com raiva de mim. Uhum. Gente, daí eu ficava me condenando, tá? Mas eu ia lá e fazia de novo, né? Porque Fazer. o padrão estava instalado, eu não conseguia perceber e mudar esse padrão. Então, no meu piloto automático, eu ia lá e fazia a mesma coisa, e eu vivia me prejudicando. Para quem não E que eu... conhece bem a fundo o tipo 2, só fazendo um adendo. Tá. O tipo 2, a ferida emocional que formou lá na infância, é que o tipo 2 sente inconsciente, tá? Que ele só vai ter valor, ele só vai ter a atenção da outra pessoa pelo que ele faz por ela e não por quem ele realmente é. Então, por isso ele tem essa ação, por isso que a Lia tá falando que faz muito, que tem essa dificuldade, porque ela quer agradar, ela quer fazer pela outra pessoa, porque inconsciente ela acreditava que essa é a única alternativa para ela ter o reconhecimento emocional da outra pessoa. Pode continuar. Sim. Exatamente. Então, quem se identifica com esse perfil tipo 2, coloca a mãozinha aí para a gente saber. Quem se identificou com isso, Isso aí. dificuldade de dizer não, faz muito pelo outro, às vezes até se prejudica, até se deixa de lado, não tem tempo para si mesmo, porque está sempre ocupado com os outros. Uhum. Gente, é um padrão, assim, até difícil de mudar, né? Eu tenho que estar atento o tempo todo. A hora que eu tô no meu piloto automático, eu tô fazendo aquelas coisas de novo. Uhum. Mas, enfim, você tem que se perceber e falar, não, preciso fazer novas escolhas. Eu falo assim, quando você não tem consciência, você não tem escolha. Porque você está no seu piloto automático, seguindo aquele padrão instintivo, e pronto, você não tem como escolher. Agora, quando você toma consciência, você começa a ter escolhas. Você Uhum. pode começar a escolher o que vai te fazer melhor daqui para frente. Isso. Né? Uhum. Então, Uhum. essa que é a diferença do autoconhecimento, é você aprender a ter Tá. mais escolhas na sua vida. E Exatamente. daí, então, o que eu desenvolvi para mim? O Uhum. que eu faço? Primeiro, eu peço um tempo para pensar. Por quê? O piloto automático faz a gente responder sim na hora. Então, Uhum. se você tiver numa conversa de WhatsApp, e-mail, alguma coisa é mais fácil, porque você Uhum. dá um tempinho, para refletir, para depois responder. Mas se você está numa conversa no telefone ou pessoalmente, fala assim, ah, posso te responder depois? Eu preciso dar uma olhada, ver se eu posso, se eu não posso. Pede um tempo para pensar. Uhum. Depois que você pediu esse tempo, você pode trazer para o seu consciente e fazer outras perguntas. Que perguntas são essas que eu faço? Primeiro, eu estou fazendo isso por mim ou pela outra pessoa, somente para agradar o outro? Ou eu Uhum. realmente quero fazer isso? Essa é a Uhum. primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Porque se a resposta for negativa, você está indo contra você mesmo. E Uhum. daí você gera aquela raiva de si mesmo. Uhum. Porque você não quer fazer aquilo e você está fazendo só para agradar o outro. Uhum. Daí, se passar por esse crivo, se eu fizer isso, como que eu vou me sentir depois? Eu vou me sentir bem ou vou me Uhum. sentir mal?
Uhum. A terceira pergunta, eu vou esperar algum reconhecimento do outro? Ou eu tô Uhum. fazendo esperando nada, zero? Se a pessoa não me falar um obrigado, tá tudo bem para mim. Por Uhum. quê? Porque o tipo 2 faz muito para esperar o reconhecimento, um obrigado, para ser reconhecido. Então, Uhum. eu aprendi a parar, o que eu quero reconhecimento ou não quero? Pelo Uhum. menos você tem consciência. Se você falar assim, eu quero reconhecimento, então tenha consciência de que você vai esperar algo em Exatamente. troca. Por quê? Uhum. Porque se a pessoa não te agradecer, você vai ficar hashtag chateada, né? Porque as pessoas não reconhecem as O outras, que né? Daí fica seria aquela da aquele vida dela sem dramalhão. o tipo 2? É, exatamente. Porque as pessoas são egoístas. Porque o tipo 2 ele acha que todo mundo vai fazer por ele quando ele precisar. E É. daí, a hora que ele precisa, ninguém faz. Ele fica assim, como assim? Eu faço Uhum. para todo mundo. E agora ninguém está fazendo por mim, ninguém me socorre. Como as pessoas são egoístas, né? Uhum. A gente entra naquele dramalhão, no vitimismo, e fica lá naquele espaço de julgamento que não faz bem para Exatamente. ninguém. Exato. Então, faz essas 3 perguntas, passou por esse crivo, você esperou, você não está esperando nada de ninguém? Ok, vai lá e faça. Você vai se sentir bem depois? Beleza, Uhum. sabe? Você está consciente. Agora, não passou por esse crivo? Não faça, porque você vai ficar com raiva de si mesmo, você vai se sentir sobrecarregado, você vai se sentir usada, vai entrar no espaço de vítima e depois vai cobrar do outro que ele nem sabe que ele está sendo cobrado. Então, E, não faça, uhum. sabe? Faz sentido para vocês, gente, essas dicas aí de tipo 2? Tendo Tipo 2 consciência disso, redimido? é até bom, porque você tem a oportunidade de comunicar. Opa, olha, eu vou Sim, fazer isso porque isso é importante, isso para mim. Então, você tem essa oportunidade de deixar clara também a comunicação para outra pessoa. Olha, eu estou fazendo isso por sim, causa disso. Então, colocar na balança, olha, é importante te ajudar, sim, mas para mim também isso daqui é importante. Para ver até exato. onde tem essa reciprocidade, né? Exatamente. Para ninguém ficar depois na posição de vítima, culpando o outro pelo que você que estava esperando, você que estava criando uma expectativa daquilo. Exato. Certo? Ok, gente? Acho que a gente falou bastante coisa. A gente poderia ficar aqui Sim. horas falando de Um Enneagrama, monte de tempo. né? Vamos marcar mais vezes, tá Vamos. bom? Uhum. Legal. Gratidão pela Eu sua que agradeço. participação, pela sua disponibilidade. Gente, eu conheci a Luana agora, compartilhando conteúdos, adorei o conteúdo dela, já chamei ela, ela já super topou na hora. Então, obrigada, gratidão Eu que mesmo. agradeço também. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, tá? E vamos continuar o nosso trabalho de compartilhar conteúdo, Enneagrama, a gente enneagramar todo mundo, porque é uma ferramenta Isso, muito poderosa e que poucos ainda têm acesso. Então, tá nas exato. Ó, nossas então mãos tem levar esse conhecimento. isso, então tem 2 presentes. Um presente da Luana, que é o e-book dela, o presente que é meu grupo VIP do WhatsApp, é só entrar no link da bio. E a Luana é só chamá-la no direct para ela mandar o e-book. Eu vou mandar também no Isso, grupo VIP, ok, no gente? grupo. Então, muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Um beijo, obrigada, viu? Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Olha lá, pessoal. Nossa, 23 e 18 na Escócia. Luciana, que bom. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Espero que tenha contribuído. Amanhã eu vou fazer uma outra live com mais um especialista às 19h30. Acompanhem. E cada dia da semana, a gente está na semana do Enneagrama, cada dia da semana vai ser um especialista diferente. Se você é um especialista de Enneagrama e está assistindo, quiser fazer live comigo, me manda um direct para a gente compartilhar essas informações, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.